Se você vive um eterno efeito sanfona, não comece a próxima dieta. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dani, eu sou psicóloga, trabalho com comportamento alimentar e acompanho as minhas pacientes a buscarem uma relação mais saudável com a comida e com o próprio corpo. Já pega o seu papel e a sua caneta e bora pro nosso próximo vídeo. Eu sei que quando você começa um processo de emagrecimento, você pensa muitas vezes que você precisa cortar tudo. Eu vou cortar o açúcar, vou cortar o carboidrato, o pão, o arroz, você quer cortar tudo. E você quer parar de comer todas as coisas que você gosta. E você acha que para você conseguir emagrecer, você tem que treinar de forma intensa, de forma exaustiva. Então você começa a ir todos os dias fazendo atividade física, começa a ir para academia todo dia, começa a fazer cardio todo dia, de uma forma extremamente intensa. Quando você sai do planejamento, quando você sai da dieta, digamos assim, você ainda fica com aquela sensação, aquele sentimento de que você precisa compensar aquela saída da dieta. Às vezes se restringindo ainda mais, ou às vezes até tendo um treino ainda mais exaustivo do que aquilo que você acredita que deveria fazer. Existe também um certo desespero e uma ansiedade de ver as coisas mudando assim, rapidamente. De ver o peso caindo na balança, as roupas ficando bem mais largas em você, de você conseguindo ter, às vezes, autocontrole diante da comida e você quer ver toda essa mudança acontecendo muito rápido. Então, depois de fazer, por exemplo, uma semana tudo certinho, você imagina que já vai colher, assim, meu Deus, muitos frutos. Mas a verdade é que não é bem assim. Sem contar que muitas vezes você enxerga esse processo como se ele tivesse prazo de validade, sabe? Como se você estivesse fazendo uma dieta, quisesse estar mudando os seus hábitos porque você vai num casamento, porque você vai ter um evento, porque você vai ter uma festa de aniversário, porque você vai fazer uma viagem, você vai para tal lugar e aí você vai estar em processo de emagrecimento até aquele momento acontecer. Ou então assim, até você atingir um peso X na balança. Não, quando eu atingir tal peso, quando eu emagrecer X quilos, aí pronto. É como se você pensasse que você vai estar nesse processo até este momento aqui. E aí é como se você pensasse também que você vai voltar a se comportar ou vai voltar a comer como você comia antes. E isso não faz o menor sentido, porque foi tendo os comportamentos que você tinha antes que você alcançou o resultado que você alcançou, que não é o resultado que você está almejando. Mas qual que é o ponto? Quando você se propõe fazer uma dieta extremamente restritiva, você realmente vai emagrecer muito rápido. Só que o seu corpo, ele tende a responder a isso. E como que ele responde a isso? Com mais fome, mais irritabilidade, ansiedade, cansaço, indisposição. E esse é um belíssimo caminho para o fracasso, que bem de longe é o que você está buscando, imagino eu. Você concorda comigo que mudanças muito extremas, radicais, restrições muito extremas, elas não cabem na sua rotina real, na sua rotina mesmo, no seu dia a dia, naquilo que você vivencia hoje? Talvez você até consegue fazer isso, mas é por pouquíssimo tempo, é assim, poucos dias ou talvez 1, 2 semanas, porque você não consegue sustentar essa mudança toda por muito tempo, porque isso é muito diferente daquilo que você vive. A mudança, por si só, já é um processo estressor para o nosso cérebro. Então, quando você se propõe um processo ainda mais agressivo, é ainda mais estressante para ele. Isso significa que num momento de vulnerabilidade, então, por exemplo, um dia em que você já está mais estressada, mais ansiosa, mais angustiada, mais cansada, facilmente você vai acabar retomando os seus hábitos antigos, mesmo querendo muito mudar. E é neste momento em que você acaba retomando os hábitos antigos que o reganho de peso acontece. E aí você passa a medir o seu valor com base naquele número na balança que você está vendo aumentando. Você continua se sentindo mal e aí você tenta uma nova dieta. Essa dieta também é uma dieta extremamente restritiva, onde você não vai cuidar do que realmente precisa ser cuidado, já vai tender ao fracasso mais uma vez, você vai se sentir frustrada de novo e o ciclo ele vive ali se retroalimentando. À medida que você vai sempre se prometendo coisas e não vai conseguindo cumprir, isso afeta uma faceta importante da sua autoestima que a gente entende como autoeficácia, que é a capacidade que você tem de fazer valer os compromissos que você estabelece consigo mesma. Então, todas as vezes que você faz uma promessa, você faz um combinado com você e você não cumpre, é como se você estivesse reforçando internamente que você
não é capaz, que você não dá conta, que você não vai conseguir. E é exatamente isso que acontece todas as vezes que você tenta emagrecer. Isso significa que a sua autoestima automaticamente fica afetada. Ok, Dani, já entendi. Mas então, como que eu faço para melhorar isso? Eu espero que a senhorita, neste momento, nessa hora do dia, já esteja com seu caderno e a sua caneta aí para você anotar os melhores insights. Vamos então para os pontos importantes. Primeiro, não dá para você querer mudar tudo em pouquíssimo tempo, ao mesmo tempo. Isso não funciona, não dá certo. Escolhe aquilo que você vai gastar talvez menos energia para mudar num primeiro momento. Não fica querendo mudar tudo de uma vez, querendo fazer tudo certinho, querendo fazer tudo... Não faça isso. A chance de você ter um fracasso ali, de você falhar, é muito grande. Então tente pensar em mudanças que você consegue se propor, pequenas, mudanças simples, que pode parecer à primeira vista que não vai ter tanto efeito assim, mas isso já é um passo. A gente já está saindo do 0 a 0. Segundo, essa mudança ela precisa ser sustentável. Então imagine assim, ó, as mudanças que você está se propondo são mudanças que você, conhecendo a pessoa que você vai pensar que daqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2, você vai conseguir sustentar essa mudança? Ou é uma mudança tão radical, tão grande, que assim, daqui 2, 3 dias você já vai estar cansada, já vai querer chutar o pau da barraca e aí já vai tudo dar errado de novo. Então, você precisa pensar e avaliar o que é sustentável dentro da sua rotina, dentro daquilo que você vive hoje. 3. Se proponha pequenos passos. Mudanças sutis. Porque pequenos passos constroem grandes mudanças. Inclusive, minha senhora, estou aqui com este livro que comprei para retomar o hábito da leitura. E ele se chama Hábitos Atômicos. Eu achei bem coerente a escolha, você concorda comigo? Eu achei. Inclusive, você já leu? Se você não tiver lido, leia, tá? Se você já leu, comenta aqui o que você achou. Eu estou, assim, devorando esse livro, estou gostando muito. E a principal temática que ele traz é a ideia de que você, na verdade, alcança grandes mudanças na sua vida a partir de pequenas mudanças que você consegue implementar todos os dias. Então, todos os dias você fazendo um pouquinho, a chance de você alcançar lá na frente um resultado muito grande é muito maior. Qual ponto que é agora? 4? Acho que é 4. Organize a sua rotina e o seu ambiente. É muito mais difícil você querer comer saudável se você não se organiza para ter a comida saudável na sua casa. Planejamento e organização serão sempre os seus melhores aliados. Tem uma frase que eu gosto muito, nem sei de onde que veio, mas eu vi isso em algum lugar e eu gostei, que é: quem não se planeja, planeja o fracasso. Então, se organize, organize a sua rotina e, de novo, pense em se organizar dentro daquilo que cabe para você. Se você já tem uma rotina muito exaustiva, muito estressante, faça de uma forma que faça sentido, que não vai te trazer, talvez, muito mais trabalho. Muito pelo contrário, é para trazer praticidade, é para facilitar a sua vida. Senão, no momento em que você estiver já cansada e estressada, você não vai querer pensar em esquentar a sua barriguinha no fogão cozinhando um frango. Você vai querer abrir o celular e pedir um iFood, porque isso é prático. Então você precisa organizar o seu ambiente e a sua rotina para que ela seja prática para você, para que ela facilite o seu processo. 5. Defina limites e aquilo que vai ser inegociável para você. Uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha as pessoas que estão nesse processo de emagrecimento é o tal do pensamento perfeccionista e inflexível, rígido. Coloca uma coisa na cabeça e aquilo precisa ser daquela forma. Se não for daquele jeito, então já não vale de nada, já não adianta de mais nada. Então, às vezes, você pensa assim, eu preciso fazer 5 vezes por semana de atividade física. Aí teve um dia que você não conseguiu ir por algum motivo. E aí você já acha que já não vale de nada, que já não adianta mais nada, que é melhor nem ir mais, que já vamos cancelar a matrícula na academia e por aí vai. Não faz sentido. Então, estabeleça os seus limites, aquilo que é importante para você, e também estabeleça uma certa flexibilidade dentro desses limites, aquilo que é inegociável e aquilo que você vai precisar cumprir, mesmo que as coisas não saiam tão bonitinho, tão certinho, conforme aquilo que você tinha planejado. 6º, né? Acho que é 6º. Esteja muito atenta para você ajustar os seus hábitos, que pode parecer que não tem nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver. Então, por exemplo, sabe aquele hábito de estar sempre comendo um lanche ali no meio da tarde, no horário de trabalho?
Esse é um hábito que você precisa estar atenta. Que lanche é esse que você está fazendo? É um lanche que faz sentido dentro do seu processo? Não é um lanche que faz sentido? Você vai precisar se organizar para levar de casa? Você vai precisar se organizar para fazer melhores escolhas? E o hábito de ir no mercado? Tá alinhado? Tá dentro da sua rotina aí? Você separou um dia para você fazer isso? Separou um momento da sua rotina para você ir lá no supermercado, fazer lista de compra? E os seus hábitos de sono? Sono é extremamente importante dentro de um processo de emagrecimento e muita gente negligencia. Vou confessar para você que para mim é um calcanhar de Aquiles. Eu tenho muitos problemas com relação a isso. Então, esse é um ponto que a gente precisa estar muito atenta também. Uma pessoa que dorme mal, que tem hábitos de sono ruins, acaba no dia seguinte tendo uma sensação de fome maior, uma percepção de fome muito maior, às vezes tendo maior probabilidade de descontrole alimentar. Isso não ajuda a gente. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Eu sei que são muitas coisas, eu sei que são muitos atravessamentos. Eu sei que você pode estar olhando e pensando assim, putz, mas isso numa vida ideal, né, num contexto de vida perfeito, maravilhoso, um monte de coisa aí para poder colocar em prática. Eu entendo, tá? Eu sei que a vida não é um morango, mas a gente precisa assumir a nossa responsabilidade e entender o que é possível de a gente fazer dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria rotina, tá? Mas a gente precisa entender também que cabe a gente, enquanto responsáveis pela nossa própria vida, fazer aquilo que faz sentido pra gente, dentro das condições que a gente tem, é óbvio. E aí, falando disso, eu vou finalizar trazendo uma reflexão de que você precisa aprender a respeitar a sua realidade e o seu corpo para que você não fique sempre recaindo em promessas vazias, em promessas quebradas. Normalmente, isso só acontece porque você cria muitas expectativas utópicas e reais que não estão alinhadas com a sua própria vida, com a sua própria rotina, e por isso falha. Não porque você é uma pessoa incapaz ou porque você não dá conta, simplesmente porque aquilo não está alinhado. Passos pequenos constroem grandes mudanças. Agora me conta aqui embaixo se isso tudo fez sentido para você e qual é o tema que você sugere para o nosso próximo vídeo. Beijos!